Olá pessoal, vamos iniciar o nosso trabalho. Este vídeo faz parte do projeto de inovação de melhorias para a empresa do nosso grupo da Sênior Noroeste Paulista, em cumprimento aí do trabalho de conclusão de curso, né, do nosso WPA, da UMBM University. O nosso grupo optou por fazer esse trabalho em formato de vídeo, né? Acreditamos que a gente consegue com isso criar um material legal para ser apresentado, e eu quero iniciar apresentando a nossa empresa. Então a gente começa aqui conforme o trabalho pede, pelo histórico da empresa, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa empresa, sobre a Sênior Noroeste Paulista, falar um pouco aí sobre visão, propósito e valores, descrição sobre a empresa de modo geral, né? Então, começando aqui de forma rápida, né? Nós temos bem definidas a missão, a visão e os valores da empresa, né? Então a gente tem como missão oferecer a melhor solução para o cliente através de tecnologia, pessoas competentes e excelência em processos de gestão empresarial. A nossa visão é ser referência sênior sistemas em soluções tecnológicas para a gestão empresarial no interior de São Paulo. E temos como valores a ética, comprometimento e responsabilidade, respeito, comunicação e união. Essas definições já estão aí bem definidas, né, na nossa empresa, faz parte aí do nosso dia a dia, né? É legal também que nós temos a nossa carta de valores, né? Então a gente fez um trabalho legal há algum tempo atrás, para que fosse definida, né, a carta de valores. Inclusive temos no nosso site, deixa eu abrir de lado de cá, nós temos no nosso site lá também uma descrição, né, desse trabalho que foi realizado, de carta de valores. Então nós temos aqui toda a descrição do trabalho. Nós temos até o evento de carta de valores, ele é feito pensando em compartilhar com a equipe o propósito da empresa. Então, esses eventos têm contribuído. Foi o nosso trabalho de definição da carta de valores, que também faz parte aí do nosso site, inclusive com o nosso quadro ali de digitais. Está bem legal, está bem bonito aí. Foi um trabalho bem legal, inclusive com o trabalho aí do Gino na nossa equipe, né? Então, falando um pouco aí do histórico da empresa, nós temos então a definida visão, o propósito, todos os valores, né? E falando um pouquinho sobre a empresa, nós temos como histórico, né, que a empresa nasceu em 2006, né? A gente foi formada há 15 anos atrás, então agora em 2021 ela está fazendo 15 anos, uma empresa já bastante bem estabelecida, né? O que ela faz? É uma empresa de comercialização de software. Ela distribui o software da Sênior, né, do Sênior Sistemas, que fica em Blumenau, e a Sênior Noroeste Paulista é uma das unidades da Sênior, e distribui softwares ERP e HCM, principalmente, são os dois softwares principais da Sênior Sistemas, né? Um software de gestão empresarial e o software de gestão de RH, de departamento pessoal ou recursos humanos, né? Em 2011 a Sênior adquiriu a unidade de São José do Rio Preto, então ela expandiu, tem uma segunda unidade em São José do Rio Preto. Em 2017 ela cria a Statum, que a gente pode ver aqui do ladinho, né? A gente tem uma outra empresa vinculada que atende a diversos outros segmentos. Depois eu vou detalhar um pouco mais lá na frente sobre isso, né? E ela atualmente tem um projeto de expansão, está aí com um projeto de expandir para diversas cidades do interior de São Paulo, projeto bastante legal e está aí em processo de expansão, tá? Seguindo aqui o que foi solicitado de início, nós temos que determinar ou descrever a quantidade de colaboradores, e aí para essa questão, né,
bastante importante. Eu vou chamar aí uma pessoa para nos ajudar. Eu vou pedir para a Thalita, que é responsável pela RH, fazer essa apresentação e nos falar quantos colaboradores tem a Senior. Oi pessoal, meu nome é Thalita Leite, sou responsável pelo RH da Senior Noroeste Paulista e hoje eu vim apresentar para vocês a quantidade de colaboradores que temos atualmente, que são 86, sendo 50 colaboradores CLT e 36 colaboradores PJ. Bom, e para completar, para finalizar essa introdução, qual o objetivo principal para 2021? Nós vamos falar um pouco disso. E não tem ninguém melhor do que isso, do que o próprio Fabiano, nosso diretor, nosso CEO, para falar sobre essa questão, sobre nossos objetivos aí 2021. Melhor pessoa para falar, então passa a palavra aí para o Fabiano. Olá, uma excelente tarde a todos. Meu nome é Fabiano Ferreira, sou o CEO da Senior Noroeste Paulista. Bom, estou aqui para falar dos nossos objetivos de 2021. O nosso primeiro objetivo é ter um crescimento de 20% em relação a 2020. Também temos como objetivo conquistar o selo das melhores empresas para se trabalhar, que é o selo da GPTW. Vemos buscando isso já há algum tempo, nos estruturando para esse momento. Também temos como objetivo consolidar o nosso plano de expansão, que consiste na criação das filiais Marília, São José dos Campos, Campinas e Sul de Minas. Hoje nós já atuamos com Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, então temos aí o objetivo de consolidar a atuação nessas outras regiões. E também temos aí como um dos principais objetivos uma aproximação maior dos nossos clientes e melhorar ali o nível de satisfação de todos eles. Além disso, um outro objetivo já um pouco olhando para 2022 é estabilizar toda a nossa estrutura de custos, já visando novos investimentos e projetos para o ano seguinte. Tá joia? Obrigado, um abraço a todos. Ok, e aí a gente conclui então o item 1 e a gente passa agora a falar um pouquinho mais sobre os demais itens. Vamos lá? Olá, excelente dia, me chamo Érica, trabalho na empresa Senior Noroeste Paulista, fazem quase 5 anos e sou responsável pela área de gerenciamento de projetos. Olá, sou a Monique, sou Head de Produto e Gestão Empresarial na Senior Noroeste Paulista, trabalho na Senior há 9 anos. Eu sou Silvana Toniello, eu estou na Senior desde 2013. Eu atuei como gestora financeira administrativa e hoje eu estou na área de controladoria. É um orgulho fazer parte dessa empresa, onde os meus propósitos e os propósitos da empresa se entrelaçam. Olá pessoal, eu sou a Ariadna, trabalho na Senior há um pouco mais do que 9 anos. Comecei lá na Senior em maio de 2012, trabalhando com vendas internas. Eu atendia somente os clientes da base, porém como inside sales na época, né? Só através do telefone. Depois eu comecei trabalhando como gestora de negócios para a base, visitando cliente. Fui para ser gestora de novas contas. Fui galgando o meu caminho ali na Senior, assumi como Key Account por um tempo. Depois eu tive o privilégio de ter uma equipe, assumindo aí como Head de Relacionamento para os clientes da base. E atualmente eu sou Head de Mercado. Hoje eu respondo por toda a área comercial da Senior, né, por todas as suas filiais, sendo ali Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Rio Preto, Sul de Minas, Marília. Então hoje minha equipe é um pouquinho maior. Eu tenho o privilégio de ter uma equipe que sou muito feliz e muito grata por trabalhar com eles. Eu falo que nesses 9 anos que eu trabalho na Senior eu tive vários momentos excelentes, que eu tive o privilégio de crescer, principalmente como pessoa, evoluir como pessoa, e o próprio curso do WPA me trouxe essa oportunidade, como também evoluir profissionalmente. Hoje tem vários desafios aí pela frente, os meus propósitos estão bem ligados hoje com os propósitos da empresa, nos aspectos profissionais e principalmente alguns aspectos pessoais também. Então, sou muito grata pelo meu trabalho e é isso. Olá pessoal, ótimo dia.
me apresentando, meu nome é Anderson Souza, sou de Passos, Minas Gerais, mineiro. Eu atuo, trabalho na cena Noroeste Paulista desde 2015, já faz um bom tempo. Em 2016 eu assumi um cargo de coordenação dentro da cena Noroeste Paulista e em 2017 eu fui convidado aí pela cena a assumir a coordenação da Staton, que era uma empresa nova, que estava sendo criada ali pela cena Noroeste Paulista. E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre a Staton no meu trabalho, especificamente no trabalho sobre o projeto de melhoria do departamento, Então, eu hoje sou coordenador ou CTO da Staton, coordeno ali toda a área técnica, seja da parte de infraestrutura, da parte de desenvolvimento, e também me envolvo na gestão, gestão comercial, gestão financeira, e eu atuo então um pouquinho em cada área ali dentro da Staton, já faz um tempinho, como eu disse, eu já estou ali desde 2017, essa é a minha área atual de trabalho, hoje a gente está todo em home office, então eu tive que montar um lugar gostoso, confortável, para a gente trabalhar com os minhas lembranças em volta. Gosto muito de deixar a mesa cheia de coisinha para ficar mexendo, e hoje em dia a empresa inteira está em home office, a gente está trabalhando nesse regime desde o início da pandemia, deu muito certo, estamos trabalhando bem, provavelmente a gente vai continuar indo um bom tempo nesse modelo, É um pouquinho sobre mim, e vamos continuar então com o nosso trabalho. Obrigado, um abraço. Falar um pouquinho sobre o meu projeto de inovação, que se chama Armazene.doc. Nesse 1 ano e meio de pandemia, quando nós fomos colocados a vivenciar um home office meio que sem nos preparar totalmente, e foi um grande desafio. E um dos maiores, acredito eu, foi a questão da armazenagem e informações de dados, Porque quando se trabalha presencialmente, essa troca de informações ocorre entre um setor e outro, que a gente consegue conversar facilmente entre as áreas, mais rapidamente, ou até com o próprio parceiro de trabalho ali do lado. E, então essas informações a gente conseguia muito mais rápido, documentos, dados, Então isso foi algo que nós sentimos, foi um dos pontos altos aí de sentimento mesmo durante a pandemia, que foi essa questão de documentação, de dados e informações e de troca de informações nesse trabalho home office aí, que acredito que é o nosso maior desafio. Então, nesse projeto de inovação, no Armazena.doc, nós distribuiremos, construímos um local de armazenagem de todos os dados e informações, principalmente de documentações dos nossos clientes, onde teria fácil acesso, rápido acesso a toda a empresa. Hoje, quando se finaliza projetos, finalizamos com a documentação inteira do cliente, com o nome dos usuários, com informações importantes para o próximo passo, que seria o atendimento do suporte. Então, principalmente essas duas áreas teriam toda essa documentação, esse fácil acesso, e para conseguir andar com uma situação de emergência. Outras informações que colocaríamos lá referente a telefone de contato, qual o usuário-chave daquele cliente, situações vivenciadas até no próprio suporte, depois da própria implantação, para o GP, para o gestor comercial ter esse acesso e essa visão, de como está o projeto. Então seria uma forma de uma troca de informações ali mais rápida. Então, eu quero saber como que está a situação de determinado cliente, se teve algo de risco, Então, todas as equipes ficarem engajadas a estar alimentando essa fonte de dados, esse caminho aí para a gente conseguir ter
essa armazenagem de informações, não só ficar dentro da nossa cabeça, né? Durante todo o dia a dia que a gente trabalha, durante todo o período, e no final a gente não consegue compartilhar tudo devido à correria. Então eu escrevo, demando em algum lugar, em alguma fonte, né, de armazenagem, e lá toda a empresa consegue ter esse acesso a essas informações. Dentro dessa minha trajetória, né, na empresa, eu sempre busquei ter contato com todas as áreas, porque eu acredito que é muito importante, né, dentro de uma empresa, você se relacionar com as outras áreas, com pessoas de diferentes idades, com pessoas de diferentes pensamentos, anseios, sonhos, opiniões, porque isso nos renova e também nos faz gestores melhores. Então foi muito legal, eu me reuni com a minha equipe, são todos bem jovens, cheios de ideias, e isso é muito legal. E a gente fez um brainstorm, né, com toda a equipe, na tentativa de levantar todas as nossas dores, tudo aquilo que no dia a dia nos atrapalha, né, a ter um rendimento melhor. E surgiram várias ideias, foi muito legal, porque hoje, né, com esse novo normal, tá difícil a gente, né, conseguir um tempo para pensar um pouco no nosso dia a dia, né? É tudo muito intenso, a gente está tendo que lidar com, né, muitas adversidades. Mas foi interessante, surgiram várias ideias e a gente queria, assim, uma melhoria em que contemplasse várias áreas, né? Não uma só, né? A gente gostaria, assim, que fosse uma coisa que trouxesse benefício para todo mundo, né? Então, tivemos, né, várias ideias, mas tivemos que acabar voltando, né, novamente para alinhar melhor, para apurar melhor, né, tudo que tinha surgido. E como eu estou lendo um livro muito interessante que se chama Validation Rocket, e é sobre inovação, eu tentei, depois de todas essas nossas conversas, aplicar esse conhecimento, né, que está recente, eu ainda estou lendo o livro, e mais tudo aquilo que eu aprendi no MBM, para que a gente pensasse numa solução, né, numa melhoria, em que também a gente não tivesse custo, para que isso tornasse isso possível e num curto espaço de tempo, né? Então foi isso que eu fiz, eu mapeei todas as opiniões, né, todas as ideias que surgiram e cheguei à conclusão que o ideal seria a gente, né, dentro de tudo aquilo que surgiu, utilizar uma ferramenta que a gente já possuía dentro de uma outra área, né, dentro do financeiro, e que a gente só teria que adaptar, né? Então, foi olhar para dentro mesmo do nosso dia a dia e ver que a gente já tinha uma ferramenta, a gente já tinha uma forma, né, de minimizar tudo isso que está nos incomodando, né? E conseguiríamos dessa forma ter um desempenho melhor dentro do setor e sanar uma série de situações que nos aborrece bastante. Então, fomos buscar lá dentro do faturamento uma ferramenta, um processo que já é utilizado, de que cada cliente novo, né, que surge, que a gente conquista, é feito um contrato para esse cliente. E dentro deste contrato existem todas as informações, seja a data que ele é faturado, a forma, enfim, todas as informações, contatos, e através desse contrato tem como você monitorar, né, tudo o que acontece com esse cliente. Então, transportaríamos, né, para o contas a pagar, né, a mesma forma, né? Então, criaríamos também para os nossos fornecedores internos, né, e os externos, um contrato
Isso nos possibilitaria também monitorar, né, tudo o que é desse fornecedor. Então, estaria ali concentrado todas as informações. Não teríamos mais que sofrer quando a pessoa que detém, o colaborador que detém as informações após muito treinamento, e por algum motivo ele se desliga, ou ele se afasta, ou fica um tempo, né, longe, e se perca. Então, estaria todas ali as informações para o próximo colaborador, para quem fosse substituir, enfim, ou na eventualidade de uma pessoa ter que socorrer, né, o que a outra pessoa executa. Então, foi muito interessante porque é algo que estava ali tão perto, né, e que a gente não tinha pensado em utilizar. Então, dessa forma, a nossa melhoria seria colocar em prática também no financeiro, na parte de contas a pagar, a elaboração de um contrato para cada cliente, para cada fornecedor recorrente. E então colocamos no papel, né, e isso não teria custo, porque isso já é feito, talvez um custo mínimo, apenas para alguma adaptação. Então, é uma melhoria que, de certa forma, exigiria muito pouco de cada um, né, da equipe, apenas um trabalho de adequação, né, que, claro, tem investimento de tempo, de dedicação, mas que corrigiria muitas das dores que nós temos no nosso dia a dia. E dessa forma a gente teria assim, muitos benefícios, né? Porque não teria mais contas contábeis e financeiras, às vezes colocadas erradas, que chegam na contabilidade e causam um transtorno muito grande. Não existiria a possibilidade de falta de pagamento por esquecimento, não teríamos a possibilidade de não ir para o fluxo de caixa, porque esse contrato já faz de forma automática, né, todo o seu processo de vigência, né, e também as entregas, né, que a gente mensalmente, né, necessita de fazer para que a diretoria tenha, né, todas as informações para tomar suas decisões, elas seriam mais consistentes e também não sofreriam nenhum atraso por conta de não termos tanto retrabalho. Então, foi uma melhoria identificada, assim, simples e sem nenhum esforço financeiro. Então, acredito que foi bem positivo esse levantamento que fizemos dentro da área. Excelente dia. Bom, eu tô aqui para falar sobre a minha apresentação final do curso do MBM, né? Qual a melhoria que eu pensei para minha área? Desde março eu tô com um projeto novo, com um departamento novo que chama Custom Success, né? E esse departamento tem como principal objetivo oferecer uma experiência diferenciada para os nossos clientes. Então, o que eu venho buscando para que o cliente tenha essa experiência diferenciada, né? Eu gostaria de criar uma plataforma onde a gente pudesse oferecer uma venda 100% remota e digital, né? Onde não tivesse a interação humana, que tivesse apenas que a venda fosse apenas estratégica. Como que funcionaria isso? Quais seriam as etapas? Primeiro, a gente iria fazer uma estrutura, um framework, né, para a gente conseguir operar 100% remoto. Selecionaria quais as linhas de produtos que a gente iria trabalhar. Eu pensei inicialmente nos nossos módulos estratégicos, né, no nosso G7, e a partir daí, o que a gente faria, né? Quais seriam os nossos objetivos? Oferecer uma experiência personalizada para o nosso cliente, aumentando o grau de satisfação do mesmo e, como consequência, também aumentando a receita da empresa em até 5%. Quais seriam os benefícios desse projeto, né? Sem interação humana? Seria uma venda rápida, sem burocracia de processo, uma automação de marketing, onde o marketing pudesse divulgar esses produtos aos nossos clientes estratégicos, né? Aumentar a automação e a maior simplificação dos nossos processos.
Então, a gente criaria um self-service digital, que é uma plataforma com esses produtos específicos para atendimento 100% digital. Como que seria essa venda, né? Nessa plataforma a gente disponibilizaria alguns vídeos tutoriais em uns e-books. Esses vídeos seriam o vídeo explicativo do funcionamento de cada módulo e o e-book daquele módulo. Essa plataforma, o cliente conseguiria selecionar qual módulo que ele queria, selecionar a quantidade de licenças e ali, já na plataforma, iria gerar a proposta virtual. Essa proposta virtual seguiria já com uma assinatura totalmente eletrônica. A forma de pagamento também seria via site, então o cliente não teria nenhuma interação humana, ele faria isso totalmente lá pela self-service digital, pela plataforma, tá? E essa base de conhecimento ficaria aí disponível para o cliente, né? Como que ele pode tirar dúvida antes de efetuar a compra? Através do site mesmo. Teria ali uma automatização da comunicação, então teria um chat, onde esse chat iria direcionar ele para o WhatsApp e uma pessoa que estivesse qualificada poderia tirar as dúvidas dele. Qual que seria a primeira etapa desse projeto após a compra, né? A primeira etapa a gente iria chamar de etapa de iniciação. Nessa fase, o cliente iria preencher, através da plataforma mesmo, quais são suas expectativas referente ao prazo. E na plataforma ele também definiria ali as primeiras premissas do projeto, que seria definir qual que é a equipe dele, papéis e responsabilidades de cada um. Na etapa seguinte, ele partiria para a aderência. Nessa aderência, a gente faria um mapeamento de todos os pontos aderentes ao projeto. Então, pela plataforma mesmo, de acordo com cada produto, seria disponibilizado um questionário para que o cliente preenchesse e seguisse para a próxima etapa. A próxima etapa, já com todas essas informações de expectativa de prazo, de papéis e responsabilidades, de aderência, a gente faria a implantação, nesse momento ainda sem interação nenhuma com o cliente. Então a gente faria todas as parametrizações, disponibilizaria para o cliente um treinamento 100% online, através de vídeos gravados, e a partir disso a gente agendaria uma agenda do consultor para tirar as dúvidas e fazer o treinamento final. Na quarta etapa já seria a finalização do projeto. Como que aconteceria a finalização? Não teria gerente de projeto, então seria a equipe do CS entraria em contato com o cliente e faria uma avaliação do grau de satisfação referente à implantação. Tá? Se ele foi bem atendido, se ele absorveu bem o conhecimento e se a gente pode finalizar o projeto. A partir da finalização, ele segue o fluxo normal de atendimento ao suporte. Eu acredito que com esse projeto a gente possa ter uma redução de custo nesses módulos. A gente pode ofertar isso mais barato para os nossos clientes, então gerando uma receita e um resultado positivo para a empresa. E o que mais me chama a atenção nesse projeto, porque a gente estaria dando a oportunidade para o cliente de ter uma experiência, de fornecer uma experiência diferente, uma implantação diferente, um contato diferente, enfim. Eu acredito muito nesse self-service digital e acho que vai ser muito benéfico para a empresa e para o cliente, porque a gente vai evitar as burocracias, a demora, será um atendimento mais rápido, uma implantação mais rápida, uma interação mais rápida com o cliente. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto escolhido de melhoria para o setor, para o meu setor no caso, que é o setor comercial da Sênior Noroeste. O projeto de melhoria escolhido é um plano de formação de gestor comercial, né? Atualmente a área comercial é composta por filiais, né? Filial de Rio Preto, Ribeirão Preto, Marília, São José dos Campos, Campinas e Sul de Minas. E para cada filial dessa, nós temos um grupo de gestores, né? Tanto gestores que fazem a abertura de mercado, como gestores que trabalham os nossos clientes da base, né? Os nossos clientes atuais. Então, o plano de formação de gestores, ele tem uma composição, ele foi desenhado para que a gente possa trabalhar através de metodologias de spin selling, book de vendas e programação neurolinguística, né, para identificar o perfil do cliente que você vai estar atuando, para que você possa ler o cliente de forma adequada
e consiga tirar o melhor proveito e as melhores informações que você precisa para conduzir a conta até o seu fechamento. Com isso, a gente tem uma formação e um aperfeiçoamento também, que eu consigo trabalhar com os gestores dentro dessa formação, dentro desse composto, né? Com métodos de negociação, de proposta, sempre voltado a vendas de alta performance. Dentro do projeto também de melhoria e inovação, tem a criação de uma plataforma digital para que a gente possa confeccionar as propostas. Hoje as propostas são confeccionadas manualmente, né? Ela tem os seus modelos, mas são confeccionadas por pessoas de forma manual, o que me traz, no caso, possibilidades de erros e às vezes até que não tenha uma uniformização das propostas da empresa. Então, com isso, dentro do projeto de inovação, a gente tem aí a criação de uma plataforma digital para confeccionar as propostas. Obviamente que dentro da confecção das propostas eu tenho ali todo o histórico do cliente em relação aos produtos, e dentro de cada produto eu já venho com um histórico do que esse produto faz, né? De um breve histórico bem curto do que esse produto faz, e com isso eu consigo gerar um relatório depois de fácil acesso de quais todos os produtos que esse cliente tem. Lembrando que a Senior ela é composta aí por 3 grandes produtos, né? Na parte de ERP, de RH e gestão de acesso. E para cada um desses produtos eu tenho uma gama infinita de subprodutos. Então, o que hoje nos traz uma informação que é necessária para esses gestores. Dentro dessa plataforma, é importante ressaltar que a gente tem também uma informação dos projetos de sucesso, né? O que a gente chama dentro da Senior de cliente referência. Então, eu tenho toda a informação que um gestor comercial precisa para a condução de uma conta, sendo ela de abertura de mercado, ou seja, conta nova, como também para a condução de uma conta base, que a gente possa trabalhar com upselling ou com cross-selling também. Com a formação do gestor, que eu consiga fazer antes dele ir a campo, a gente consegue melhorar a qualidade e a qualificação, né? A qualidade na qualificação das contas. Quando eu melhoro a qualidade e a qualificação das contas, eu consigo ter uma condução melhor da oportunidade, melhorando assim, como eu disse lá, através até a própria neurolinguística, melhorando assim a leitura do cliente. E com isso eu melhoro a leitura do cliente, a leitura da conta e principalmente a expectativa que esse cliente gera em relação àquele possível projeto que venha a fechar futuramente, né? E com isso eu consigo dar valor, principalmente à solução, e não só preço, né? Que é o grande diferencial quando a gente fala de sistema ou então quando a gente fala de prestação de serviço, né? Que eu consiga vender um valor agregado desse projeto. E assim eu consigo facilmente, né, trabalhando inicialmente essa condução, eu consigo facilmente ter melhores resultados nas negociações. E obviamente quando eu tenho melhores resultados nas negociações, utilizando das técnicas de negociações que estejam aplicadas a todos os gestores, obviamente, eu consigo ter resultados de alta performance, consigo ter melhores rentabilidades sobre esse projeto para a empresa e, consequentemente, melhorar o fluxo de caixa da empresa no que compete ali a parte de faturamento, entrega financeira e assim por diante, né? Dentro disso, dentro dessa inovação ou dessa melhoria, né, desse conjunto de melhorias, na verdade, eu consigo, através disso, nós propomos como que eu detalharia, na verdade, esse projeto no sentido de mais informações, né? Vou dar vou colocar como um exemplo apenas, que seria uma atividade que faria parte do plano de formação do gestor. Então, uma das atividades que faria parte do plano de formação seria formar o gestor nos produtos da Senior, né? Com desafios simulados e de condução de conta mesmo, né? Desde a abertura do mercado, desde a prospecção, que eu faça lá a prospecção, abertura de mercado, como identificar
o perfil do cliente que eu estou conversando, de todos os graus, na verdade, desde o decisor e todos os graus que estejam presentes ali naquela primeira condução, naquela primeira reunião, né? E aí eu consigo fazer uma leitura mais assertiva, que eu acredito que seja, né? Mais assertiva da conta, mais assertiva do momento, mais assertiva do time do cliente, do projeto, da expectativa. Consigo ter uma leitura melhor dessa forma. Então, esse projeto, essa atividade, na verdade, de simulados com os gestores, eles aconteceriam inicialmente a cada trimestre, né? E seria como? A leitura do cliente, da oportunidade, colocar o gestor comercial a tirar um pouco da dependência da área técnica para apresentar a solução, utilizando-se das plataformas comerciais que a Senior tem hoje, né? A formatação da proposta de valor, colocar valor na proposta e não só efetivamente preço, né? Tirar um pouco o aspecto da proposta hoje que nós temos, que traz um pouco e remete um pouco às vezes apenas preço, mas colocar valor agregado nessa proposta, mostrando o valor agregado do produto, para no final só falar sobre preço, né? Vamos dizer assim. Formas diferentes, treinar os gestores de formas diferentes de negociação. Atualmente existem N formas, a gente pode conduzir uma negociação com cursos específicos de negociação, onde que a gente usa muito a neurolinguística para isso, né? Utilizando muito a questão da neurolinguística numa negociação, e que a gente consegue, é comprovado, que a gente consegue ter resultados mais assertivos e mais efetivos em relação a negociações de sucesso. Quando eu digo negociações de sucesso, tanto para a Senior Noroeste, como também para o nosso cliente, né? Uma negociação, a gente só entende que ela foi sucesso quando ela atende os dois lados, né? Entendendo isso no começo de uma parceria. E dessa forma, ensinando um pouquinho sobre a área de compras, como que pensa uma área de compras, nós pensamos como vendedores, mas como que pensa uma área de compras, quais são os objetivos de uma área de compras, o que eles têm que tirar do vendedor. Eu acho que um dos maiores desafios finais, quando você conduz, mesmo que você conduzindo uma proposta desde o início de forma homogênea, vamos dizer assim, um dos principais desafios no final é você negociar com uma área de compras, né? Vamos supor, você trabalha com uma usina, você negocia, eles são treinados, a área de compra, ela tem todo um treinamento, que também é neurolinguístico também, mas tem todo um treinamento de influência para conseguir um maior desconto para você, e trabalhando principalmente dois grandes pontos, né? A ansiedade, que eu falo que é um dos principais pontos que o vendedor tem e que tem que ser trabalhado, né? Porque a ansiedade, ela atrapalha muito numa negociação. Então, você trabalhar a ansiedade, principalmente, e entender como funciona uma área de compras, né? Trabalhando essa ansiedade junto com o vendedor, e você usar isso a seu favor, para que você tenha melhores resultados numa negociação, né? E você poder ler todas as suas contas. Eu acho que um dos principais desafios hoje da Senior Noroeste aqui é saber ler, principalmente a conta. Não é ler o que o cliente quer, né? Não é entender qual produto o cliente quer, mas ler nas entrelinhas. Eu falo que é ler além daquilo que ele está falando, escutar além daquilo que ele está falando, entender o que ele quer dizer com tais palavras, né? Olhar para gatilhos mentais e entender o que aquele cliente está querendo dizer. Às vezes o cliente ele não é tão claro naquilo que ele está colocando, e o vendedor tem muito a tendência de induzir a própria negociação, né? Pela própria ansiedade, obviamente, que é normal, mas induzir a própria negociação, e com isso a gente acaba perdendo alguns gatilhos que o próprio cliente passa no meio de uma negociação. Então isso é muito importante, isso faz parte da própria simulação, né? Trabalhar, nenhum gestor vem pronto, então trabalhar simulações, como que seria uma negociação do início ao fim, ou uma condução de conta do início ao fim, na verdade, dentro de casa. Porque dentro de casa eu trabalho a ansiedade também, sim, com um pouquinho menor, lógico, mas eu consigo olhar sem o medo que a gente tem numa negociação real, e consigo identificar os gatilhos do vendedor
para que eu possa conduzi-los melhor em melhores técnicas que existem hoje no mercado para apoiá-los quando eles estiverem sozinhos, porque o vendedor ele tende a, e tem que na verdade, seguir também as negociações sozinho, porque senão você não consegue ampliar o seu leque ali de oportunidades. Uma outra questão também que a gente coloca dentro do detalhamento, na verdade, né, quando a gente simula lá as conduções, também existe diferenciação quando a gente simula a condução de conta por segmento, né? Quando você olha para o varejo, você tem uma forma de conduzir uma conta do varejo. O varejo ele já tem uma predisposição a negociar preço e não solução, né? Não valor agregado. Então, já vem do próprio segmento, então você tem uma forma de atuar com o varejo. Quando você olha para a indústria, ela já vem com uma nova forma de negociação diferenciada. Quando você olha para uma usina, ela vem. Quando você olha para uma prestação de serviço, cada um dos segmentos, ele traz um desafio diferente. Nenhuma negociação é igual, nenhuma leitura de conta por segmentos ela é igual. E aí que traz um grande desafio, né? Então, esse desafio a gente propôs, na verdade eu proponho dentro do projeto, são os nossos encontros semanais. Hoje já parte dele acontece, chama aqui Sextou, que é para troca de experiências mesmo, né? Eu acredito que por trás de todo CNPJ tem um CPF, né? A famosa frase essa. E dentro disso a gente consegue, além das técnicas que tem no mercado, as metodologias, N metodologias que tem no mercado que te apoiam e são comprovadas cientificamente, técnicas de negociação, plano neurolinguístico, toda essa parte, existe também as nossas experiências, né, como pessoas lidando com pessoas. E isso a gente consegue trocar ali, experiências de metodologia, mapa neural do cliente, perfil de condução, formatação de valor agregado, apresenta como que se apresenta uma proposta adequada, qual que foi a experiência que você teve nessa apresentação de proposta adequada, quais são as tendências de negociação de mercado, todo o processo, como se fecha um processo, como que você começa uma negociação do início ao final e como que você fecha e quais são as informações que você tem que escutar do seu cliente durante uma apresentação de proposta ou até durante uma negociação, que você tem que segurar muito o seu emocional. Eu falo que o emocional do gestor ou do vendedor, que seja, ele é o que mais atrapalha numa negociação, né? Então você tem que segurar muito o seu emocional numa negociação, porque senão você acaba dando tudo. Quando você vê, você acaba comprando o produto para o cliente, né? Se você não tiver muito cuidado quanto a isso. Então tem que ter toda existem técnicas para isso, né? Não é só você falar, vou deixar minha emoção de lado. Não, existem técnicas para isso e que são comprovadas no mercado e que o gestor tem que aprender e tem que usar, que vai facilitar muito a vida, né? Vender não é simplesmente todo mundo chegar, todo mundo é vendedor. Eu concordo que todo mundo tenha sangue e possibilidade de vender, mas a venda ela nada mais é do que um estudo, e um estudo baseado em técnica, um estudo científico de como que conduz uma venda, efetivamente, né? E com isso, quando você consegue trabalhar isso com o gestor, com os seus vendedores, você consegue também trabalhar e disseminar, principalmente, a cultura da empresa, né? A cultura colaborativa, a cultura de você participativa, principalmente. A Sênior, ela tem uma cultura que me interessa muito, que eu sou muito feliz de permitir a participação de todos os seus colaboradores, né? O próprio MBM dá a possibilidade ali para os gestores trazerem suas inovações dentro da área e isso é composto e é passado, na verdade, para todos os nossos liderados. Então, essa cultura de parceria, né, de participação participativa, uma empresa participativa, ela acaba sendo disseminada através dos métodos e metodologias que a gente utiliza junto com a nossa equipe. E dentro disso, o que eu espero, né? Todo o projeto, o que eu espero de resultado com essa formação? Eu espero diminuir o turnover da área comercial, né? Principalmente porque dentro da área comercial, principalmente quando você trabalha com vendas e projeto, o turnover acaba sendo um pouco elevado porque você trabalha muito com expectativa, né? A expectativa daquilo que eu quero quando eu entro para uma área nova. Não existe gestor pronto para a área de sistema, então a expectativa do que eu quero com aquilo que é gerado. Eu costumo dizer que um gestor, quando ele entra, né, você fala, a venda ela é composta ali de um salário fixo e comissão, onde a comissão é o grande ganho do gestor porque ele não tem limite.
Ele é você que faz o seu quanto você quer ganhar no mês, vamos dizer assim, né? Que é baseada na comissão. A comissão não tem limite, a comissão é sonho, é onde você almeja, é o seu objetivo, é aquilo que você busca, é o que brilha os olhos, né? Da área de vendas. Só que tem que ter muito cuidado com a expectativa que gera, o tempo que você vai precisar para poder ter essa informação, ter esse ganho, vamos dizer assim, né? Se você não trabalhar isso com maturidade e não tiver muito claro o tempo para isso, acaba gerando frustração, onde acaba tendo um turnover alto. Então, dentro disso, como que a gente pode fazer para acelerar os resultados? Uma formação de um gestor cru hoje, ele leva em torno aí de 10 meses, 12 meses, vamos dizer assim. Não que ele leve 12 meses para vender, mas uma formação básica ali leva isso daí. Então, como que eu faço para acelerar o resultado? O objetivo do projeto é acelerar a formação do gestor para que eu acelere os resultados dele e, obviamente, acelere os ganhos dele, né? E com isso, melhorar todas as negociações e, consequentemente, as suas comissões e a rentabilidade para a empresa da mesma forma. Com isso, né, melhorando ali, como eu disse, a leitura do cliente, o time da conta, para que eu possa, para que a expectativa gerada seja de acordo tanto para o gestor como para a empresa, né, que como a gente diz, os nossos forecasts sejam realmente efetivos e dentro ali de um percentual ali de 80% a 90%, que 100% eu falo que é o objetivo de todo mundo, é o prêmio máximo, né, quando você consegue acertar 100% das vendas que você vai ter no mês. Com isso eu melhoro a qualidade de todas as nossas oportunidades, promovo o conhecimento acelerado e antes de ir a campo, né, porque eu falo que é como soltar o leão para os lobos, né, ou, aliás, o lobo para os leões. Você solta um gestor a campo para ele abrir mercado, mas sem formação mínima, né? E aí acaba se queimando, o gestor acaba queimando a si, queimando a empresa e queimando até a expectativa que ele gerou sobre a empresa, né? E principalmente com isso eu consigo trabalhar muito grande, ter um trabalho muito grande de ansiedade versus resultado, né? Gerando maior satisfação do gestor e maiores resultados para a empresa e principalmente rentabilidade para ambos. Né, que aí eu consigo trabalhar essa ansiedade, trabalhar os resultados e principalmente o ganho de todo, né, da empresa e do colaborador e do gestor, e com isso eu acredito que eu possa ter o objetivo do projeto é que eu tenha sucesso na condução e na finalização deste projeto de formação de gestor. Olá pessoal do MBM, Camila e demais instrutores, né? Eu preciso apresentar o nosso trabalho, a minha parte, e aqui a gente está entrando no momento de apresentar o projeto de melhoria especificamente do meu departamento, tá? Antes de apresentar o projeto de melhoria, eu acho que é bastante interessante que eu esclareça a questão de qual projeto de melhoria eu vou apresentar, né? No caso, eu vou apresentar o projeto de melhoria para a empresa Statum, né? E o que é a empresa Statum? Porque eu estou fazendo o curso MBM pela Sênior Noroeste Paulista, né? E a Sênior Noroeste Paulista, há alguns anos atrás, ela criou essa segunda empresa, essa empresa filha, que é a Statum, para atender uma demanda recorrente aí de clientes, de atender aquilo que a Sênior não atende normalmente, né? Então a Sênior é uma empresa que distribui o software da Sênior Sistemas, mas havia ali constantemente uma necessidade de alguns clientes de um atendimento de customizações, de um desenvolvimento especial, de um atendimento sobre infraestrutura e etc. Então a Sênior Noroeste Paulista criou essa segunda empresa, essa empresa filha, que é a Statum, para atender essas necessidades, né? Por isso que quando eu apresento então esse projeto de melhoria, não é para um departamento dentro da Sênior, mas para a Statum, que é uma empresa filha da Sênior, né? E a Statum então ela tem um perfil que tenta ser a todo tempo e o máximo possível uma empresa inovadora, porque uma das características, uma das propostas da Statum é criar projeto, criar produto, criar serviço, investigar, pesquisar, estar à frente ali, né, tentando olhar qual que são as tendências no mercado e do cliente deseja, e baseado nisso a gente viabilizar produtos e serviços que possam ser oferecidos a esses clientes. Então ela tem uma característica
uma característica de estar o tempo inteiro ali tentando inovar, né? Tentando criar, tentando fazer, sempre atender essas expectativas dos clientes, né? Ela tem são poucos colaboradores, né? Aqui a gente vê como ela começou, né? Uma salinha, aí tá misturado, tem 2 ou 3 colaboradores aqui que são consultores, mas é assim que a Staton começa, ainda dentro da Senior, né? E baseado nessa nova empresa, né, a gente começa a criar produtos, desenvolver produtos e pensar, né, sempre um pouco à frente, né, em relação a produtos, né? Por isso mesmo a gente desde o início tenta trazer para a Staton tudo que há ali, tudo que a gente pode aproveitar para melhorar esse processo, né, de investigar, de buscar, de pesquisar e desenvolver, né? Então toda metodologia, principalmente metodologia ágil, para a gente é muito importante, né? Por isso mesmo que a gente, desde o início, eu sempre gostei de usar o método do Scrum, né? Isso aqui é um exemplo de um quadro Kanban que eu usava em outra empresa e trouxe para a Staton também, né? E hoje em dia a gente tenta manter esse perfil, né? Sempre buscando inovação, tá? Esse é o know-how, essa é a essência da Staton. Então eu achei importante primeiro falar um pouco da empresa, né, para ficar mais fácil falar sobre o processo de inovação que a gente vem trazendo, né? Porque desde o início, como eu disse, a nossa busca é sempre por criar, por inovar e por buscar, né? Então a gente ao longo desse tempo criou diversos produtos, a gente começou como qualquer outra startup, né? Staton tem um DNA de startup, né? Então a gente cria diversos produtos para testar, para ver como funciona. Às vezes aproveita, às vezes não aproveita, às vezes aproveita só a experiência, boa parte do código, né? Eu tenho até um exemplo legal que a gente criou já games, né? Aqui tem um jogo que eu estou mostrando para vocês, que é o jogo que a gente criou quando a gente estava pesquisando, né, a viabilidade de usar gamificação em empresas. Então a gente criou um jogo para que as empresas pudessem incentivar ali os colaboradores, né, no seu dia a dia de alguma forma, né? Como, né, semelhante a esse produto, a gente tem outro. A gente, como trabalhou um pouco com IoT, né, com internet das coisas, pesquisou, fez um pouco, criou algum código, né, relacionado a isso para reaproveitar, e assim a gente foi evoluindo, né, buscando essas inovações, buscando esses produtos e chegando ali e trabalhando sempre em 2 vias, né? Gerando produto mais pé no chão, vamos colocar assim, mais o motor 1, né, como a gente aprendeu em algumas aulas, aquilo que é para manter o dia a dia da empresa, né, para a gente poder sustentar a empresa, ao mesmo tempo que a gente tem pé lá na frente, tentando buscar sempre alguma coisa bastante inovadora, bastante diferente, né? E por isso mesmo hoje a gente tem alguns produtos bem legais, e a gente tem uns produtos que são o sustento da empresa, vamos colocar assim, que traz ali que são mais estáveis, né? Então, por exemplo, a gente sustenta ambiente de nuvem para clientes e a gente faz desenvolvimento, a Staton faz desenvolvimento de customizações, de integrações para clientes, algumas coisas como integração com mídias sociais, né? Então, por exemplo, a gente integra ERP, sistemas de mercado, com o WhatsApp, com o Telegram, com e-mails, etc. Então a gente faz essas integrações em desenvolvimento para cloud, que é algo hoje que é o topo da crista da onda ali de novidade para desenvolvimento, né? Então, baseado nisso tudo, a Staton consegue se sustentar, né, com esses produtos já estabelecidos. Enquanto isso, a gente continua pesquisando, continua buscando novos produtos, tá? Por isso mesmo, quando eu trouxe essa proposta para o grupo, né, que hoje é composto por 6 colaboradores aí dentro da Staton especificamente, eu joguei para o pessoal para a gente trabalhar no projeto de inovação, né, de melhoria, no caso, que é a proposta desse trabalho.
E aí a gente começou trabalhando usando alguns modelos, né? Por exemplo, aqui a gente começou trabalhando um pouquinho nesse Canvas, né? Para poder pensar no planejamento desse ano, né? Onde que a gente queria chegar, o que a gente precisa buscar, né? Buscando aí os objetivos, né? Para que baseado nisso a gente pudesse fazer algumas ideias, né? Colocar usando bastante ali do Design Thinking, né? A gente começar a jogar algumas ideias do que a gente poderia pensar como inovação, né, como proposta de melhoria para esse ano, né, e baseado nisso a gente chegou, né, a algumas ideias, né, então a gente chegou aqui a pensar em alguns problemas que seria legal atacar, pensando aqui no impacto do custo desses problemas para a nossa empresa e no impacto no faturamento, né? Então a gente tentou classificar dessa forma, né? E, bom, resumindo, o pessoal quis trabalhar bastante em relação a marketing, gestão de pessoas, documentação de processo e relacionamento com o cliente, né? Porque como produtos a gente passou um bom tempo focado muito em gerar produto e serviço para poder vender, agora a gente está sentindo bastante necessidade em organizar a casa, né, e trabalhar um pouco nesses itens, né, marketing, gestão de pessoas, documentação de processo, relacionamento de cliente, foi aquilo que, dentre diversas ideias, foi aquilo que a equipe se sentiu ali mais, sentiu maior necessidade de atuar, né, e quando a gente classifica em relação a custo e faturamento, os impactos nesses itens, esses itens, né, esses 4 que foram separados, o que mais se destacou foi em relação a marketing, né? Aquilo que a gente percebeu que seria o que a gente precisa trabalhar esse ano, né? Que a gente precisa focar. Então, no final das contas, a marketing foi aquele item que a gente destacou como o mais importante. Então é esse que a gente vai trabalhar, nesse item que eu vou trabalhar no nosso trabalho, né? Na nossa atividade. Baseado nisso, a gente montou alguns planejamentos baseado nessa ideia, né, sobre o que fazer, né, por onde a gente vai, qual vai ser o nosso planejamento ao longo principalmente desse segundo semestre de 2021, né, a gente começou já no primeiro semestre, mas grande parte do foco vai para o segundo semestre de 2021, e o que se determinou foi que a gente ia começar a fazer um investimento maior em divulgação. E a justificativa disso é porque a Statum, por muito tempo, ela vendeu baseado no boca a boca, baseado na divulgação interna, baseado em contatos já existentes, baseado na carteira da Senior já existente, e a gente percebe agora que a Statum já está madura o suficiente para começar a divulgar o produto de forma mais ativa, né? Então a gente vai começar a atuar muito mais forte em divulgar nas mídias sociais a nossa marca, né? E a gente pensou em focar em duas vertentes, né? Uma vertente seria da divulgação tradicional, então de fazer banner para publicar no Instagram, no Facebook, no próprio investir em divulgação via Google, né, em AdSense, etc. Esse é um caminho, né, uma divulgação um pouco mais tradicional. Ainda não se pensou em incluir outras mídias, como por exemplo rádio, jornal, revista, alguma coisa assim, essas mídias mais tradicionais, né, mais antigas, entre aspas, né? A gente está focando muito mais nessas mídias novas, de novo, entre aspas, que seria Instagram e etc, né? Desse formato, né? E e-mail marketing, etc. Então, a primeira vertente, o primeiro caminho que a gente vai percorrer, vai ser nesse tipo de divulgação tradicional, né? E o segundo caminho que a gente está trabalhando e está planejando é na divulgação do nome, né? Seja da marca Statum, da empresa e dos envolvidos, dos colaboradores. Porque o que a gente percebeu? Que é muito legal para a empresa que os colaboradores que estão envolvidos comecem a ter uma projeção maior, comecem a ficar mais conhecidos
em relação a esse know-how, né, de pesquisa, de conhecimento, de conseguir resolver problemas, né? Então seria uma divulgação pessoal mesmo a nível de colaboradores, né? Aí, como que a gente vai trabalhar isso? Vai trabalhar em divulgar as pessoas da empresa via mídias sociais, né? O pessoal vai começar a escrever mais posts, escrever mais artigos, realizar mini cursos, né? Para começar a ganhar projeção na mídia, né? E ao mesmo tempo começar ali a participar muito mais de eventos, né? Palestras, realmente fazer cursos ali, gratuitos ou não, né? E chamar o pessoal para participar, né? E aí, já estou me estendendo muito, né? Eu queria mostrar só um exemplo. A gente tem aqui a página do LinkedIn, no caso que eu estou mostrando o meu, né? E o que eu tenho buscado fazer é isso, participar de eventos. Esses dias mesmo eu fui palestrante na TDC, que é The Developers Connection, né? Que é considerado o maior evento de desenvolvimento no Brasil, né? E foi muito bom, muito legal. E assim, eu tenho participado de vários eventos, palestrando, por exemplo, sobre LGPD. Tentei buscar bastante especialização em LGPD e tentando movimentar bastante o LinkedIn, por exemplo, né? Ao mesmo tempo o canal no YouTube, né? Com vídeos de palestras aí que eu tenho participado, eu tenho feito com diversos setores. Por exemplo, participo da OAB Digital de Ribeirão Preto, para que a gente possa começar realmente a ganhar projeção, né? E da mesma forma que eu tenho essa tarefa, né? Vamos colocar assim, essa atividade de começar a movimentar as mídias, os outros colaboradores também têm esse planejamento para o segundo semestre. Então, assim, o meu trabalho, né, da minha área, o trabalho específico da minha área, que seria Statum, é para trabalhar sobre a divulgação, sobre marketing. Esse é um projeto de melhoria para a minha área, e a gente fez todo um trabalho de participação dos colaboradores da Statum para definição desse projeto de melhoria e também do projeto que a gente já está aí realizando, né? Bom, resultados esperados. Para concluir, é a projeção, seja da empresa, seja do nome daqueles que estão dentro da empresa, começar a tornar a empresa cada vez mais conhecida como referência daquela empresa que pode resolver qualquer problema, na área de tecnologia, né? Então, o que a gente quer marcar no público é essa ideia de que qualquer problema, por mais desafiador que seja, a Statum tem competência para poder resolver, para poder dar um caminho, uma solução, né? Então a gente quer divulgar isso, essa marca e esse nome na região de Ribeirão Preto, sudoeste de Minas, que é a região atuante atualmente, né? Espero que tenham gostado da apresentação, da ideia, e eu tenho certeza que vai dar muito certo, né? Muito obrigado pela atenção. Pessoal, bom, eu estou aqui hoje para falar sobre o tema escolhido do nosso Design Think. A gente pensou muito sobre a aproximação da equipe nesse momento de home office, né? Onde a gente está enfrentando uma sensatez com o home office, então a gente sente que muitas coisas precisam melhorar, principalmente a interação entre os colaboradores. Passamos dias, até meses, sem conseguir interagir com nossos colaboradores, nem para perguntar como eles estão, né? Então, o tema escolhido foi um RH participativo. Dentro desse projeto, a gente selecionou alguns temas para que a gente possa aplicar essas melhorias, né? Primeiro, a gente criaria eventos de comunicação em grupos pequenos, né? Então, a gente faria um cronograma, onde a gente dividiria os setores, né? Então, por exemplo, a equipe de vendas teria um momento com a equipe de projetos. Nesse momento, eles trocariam ali, compartilhariam desafios, ideias, sugestões, teriam mesmo um horário definido para que eles pudessem conversar e interagir entre eles. E assim aconteceria com todos os setores, com todas as áreas da empresa, né?
Outro item que a gente pensou, que hoje não acontece, é uma reunião mensal com todos os colaboradores. Essa reunião seria através do nosso diretor, né, através do Fabiano, onde ele apresentaria resultados e a gente definiria quais os outros temas que a gente levaria para essa reunião mensal. Então a gente compartilharia novos projetos, o que está acontecendo, quais são as decisões estratégicas, o que a liderança vem trabalhando, e ideias e resultados a longo prazo, né? Quais são os nossos objetivos a longo prazo. Também pensamos em dinâmicas internas, onde o grupo possa interagir. Hoje já acontece, todas as quinta-feiras já tem uma interação no grupo do WhatsApp, onde o marketing define um tema e todos postam foto, todos comentam. Então a gente pensaria em dinâmicas internas relacionadas a isso também, onde os colaboradores pudessem se conhecer e interagir. Bom, e uma parte importante também do nosso projeto é no momento da contratação, todo novo contratado irá receber um kit. Nesse kit irá vir uma camiseta, um uniforme, agenda, uma caneca, né, e caneta para utilização no dia a dia. E cada apresentação com cada head de cada área responsável, onde cada head irá apresentar a sua área, o seu dia a dia, o seu time, para que a pessoa possa conhecer e ter conhecimento, né, de cada função ali dentro da Senior. E também, algo muito importante é a questão dos desligamentos também, de ser comunicado via e-mail para todo o time da empresa da Senior. Hoje não é comunicado, hoje não há esse comunicado, e muitas vezes o time fica sabendo por terceiros ou pela própria pessoa informalmente, né? Muitas vezes isso acarretando um desconforto. Junto também, agora voltando um pouquinho para o processo de admissão, todos os heads que receberem esse contratado irá fazer uma apresentação, né? Essa apresentação feita em PPT, apresentando a empresa e junto com essa apresentação os valores da nossa empresa. E também o que nós queremos fazer é a implantação do sistema Moody's da Senior, né? Que é um sistema voltado totalmente à pesquisa de clima organizacional. Hoje nós não temos esse sistema em funcionamento, mas é algo muito importante, até nas questões agora nos trabalhos home office, de extrema importância a gente sentir, né, como que está o nosso trabalho com o nosso time, como que está o engajamento deles em relação à empresa e aos trabalhos que têm sido feitos aí durante todos os dias. Para complementar e enriquecer um pouco o nosso trabalho, é claro que a gente trouxe também aqui a nossa querida Manuela, que é a coordenadora da área de marketing e divulgação, que vai ter um trabalho bastante importante aí junto conosco nesse trabalho. Então ela vai falar um pouquinho sobre isso. Olá pessoal, excelente tarde. Meu nome é Manuela, eu sou coordenadora de marketing e prospecção aqui na Senior Noroeste desde dezembro, tem sido uma experiência incrível. Eu sou formada em recursos humanos e muito nós temos conversado a respeito da importância de um RH participativo, colaborativo, né? E dentre muitas vantagens que nós sabemos que existem com essa prática, eu gosto sempre de destacar o quanto o senso de pertencimento, né, por parte dos colaboradores realmente faz diferença nos índices de turnover, de absenteísmo, né? Quando as pessoas sentem que realmente elas fazem parte, que realmente elas têm um papel fundamental naquele negócio, naquela história, elas vestem a camisa com muito mais afinco, elas correm atrás de superar e alcançar metas, elas realmente se preocupam em entregar o seu melhor, né? E além disso, nós podemos perceber sempre com essa participação, com essa promoção de um RH participativo, nós conseguimos perceber o quanto nós temos ganhos na parte de resolução de problemas, né, tirando aí uma sobrecarga da equipe de liderança, porque os próprios colaboradores se sentem à vontade para procurar outras pessoas para resolver os problemas, para conhecer sobre as áreas, para entender os processos, para entender como tudo funciona, né? Então, realmente existem muitos ganhos em ter um RH participativo e colaborativo.
Também a gente trouxe aí a IESA para falar um pouquinho sobre o trabalho que ela já tem feito aí de aproximação do pessoal. Ela vai explicar um pouquinho melhor aí sobre esse trabalho. Excelente dia, meu nome é Iesa Azevedo, eu faço parte da área de Customer Success aqui na Senior Noroeste Paulista. Nós estamos desenvolvendo um trabalho de framework com as áreas, buscando mapear a jornada do cliente como um todo aqui dentro de casa. Durante esse trabalho, foi assim, a gente conseguiu entender a importância de um RH participativo. O que é isso, É saber que o nosso RH está envolvido com interações sociais com a galera aqui de casa, entender o quanto isso faz a diferença, para a implantação de uma cultura engajada em Customer Success, engajada ali nas interações com a área, buscando comunicação e a excelência, o atendimento com foco no cliente. Quando a gente fala de um RH participativo, a gente fala de um RH que recebe bem aquele colaborador, que traz aquele kit de boas-vindas. Quando chega dentro de casa, que tem um processo de integração com as áreas, assim, que traga e que acolha aquele colaborador. Além disso, é promover interações sociais durante o mês. Aqui dentro de casa a gente está, quando eu falo dentro de casa, é dentro da Senior, a gente está trabalhando todo mundo em home office. E o quanto isso distancia as pessoas e a importância do RH de aproximar, de promover eventos, interações entre essa galera aí, aproximar elas para que elas estejam engajadas e que se sintam parte da família Senior, Se sintam parte e sintam-se responsáveis pelo acolhimento do cliente, pelo sucesso da jornada dele. Bom, qual o resultado que a gente espera em ter um RH participativo e estratégico, Primeiro ponto é um aumento na produtividade, com redução de tempo das atividades burocráticas. O profissional de RH, ali na figura da Thalita, pode concentrar suas energias em outras atividades. Dessa forma, ela passaria a apresentar um desempenho e até qualidade maior nas suas entregas, Uma redução de custos, porque uma das principais vantagens em ter um RH participativo e estratégico, é que ela vai poder contar com a tecnologia nos processos, Então, com isso, a gente tem uma redução de custos, porque as atividades passam a tomar menos tempo e são realizadas com mais assertividades. Um dos exemplos disso é o recrutamento e seleção, onde a gente pode ter contratações mais assertivas. Então, até por meio de tecnologia e interação com os heads, com os líderes da empresa, ela pode fazer um recrutamento e seleção, entender melhor o perfil da vaga, e reduzir, assim, o tempo de contratação e encontrar candidatos 100% alinhados com a cultura da empresa. Aí a gente já entra um pouco, numa das vantagens também, que é a redução de turnover, Porque quando as contratações são realizadas por um RH estratégico, ela é focada em encontrar profissionais 100% alinhados com a cultura da empresa. Então, isso depende muito do primeiro contato que o RH faz, da aplicação de teste, entrevistas e dinâmicas. Então, isso com certeza pode trazer um resultado bem satisfatório para a empresa. E com isso contribuir no crescimento dos nossos resultados, porque a partir dessas análises mais criteriosas, o RH pode tomar decisões para ajudar no desenvolvimento dos nossos colaboradores. Olá pessoal, aqui é a Silvana. Nossa, difícil dizer todos os resultados colhidos com o WPA. São inúmeros, relevantes e muito significativos, todos eles, todas as aulas, todos os momentos, todas as interações. Foi uma experiência muito, muito interessante. E assim, para pontuar só alguns itens, é que ele serviu para reforçar aquilo que eu tinha como suposição, como intuição, relacionadas às melhores práticas entre gestores e seus comandados, sua equipe, mas principalmente entre pessoas, independente
da relação. Algo também que me proporcionou assim uma alegria foi que me trouxe mais conhecimento e a possibilidade de transmitir esse conhecimento em situações, né, adversas que a gente passou aí nesse período. E não foi só na vida profissional, foi na vida pessoal também. Acho que isso tem uma importância incrível. E principalmente me incentivou a cada vez mais buscar o autoconhecimento. Vários assuntos incríveis, vários assuntos sensacionais, mas esse despertar de que sem o autoconhecimento não seremos bons gestores, não seremos, né, pessoas, né, excelentes. Então, para mim, essa foi de muita valia. Excelente tarde. Bom, eu vim falar sobre minha jornada do WPA, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o Fabiano, né, por ter acreditado, por ter nos dado essa oportunidade de nos desenvolver, né? E durante a jornada do WPA, ela foi muito importante para mim, me acrescentou muito. A gente aprendeu várias metodologias novas, me acrescentou tanto profissionalmente como líder, como no meu lado pessoal, tá? E eu tenho muito orgulho de ter conseguido chegar até o fim. Quando eu abri a minha carta, né, eu percebi que todos os meus objetivos foram concluídos. Eu consegui alcançar todos os objetivos que eu tinha com o WPA. Então eu fico muito feliz, muito grata por todo o conhecimento, pela energia contagiante que teve junto à equipe. Me acrescentou muito, muito mesmo. Hoje eu sou uma líder mais preparada, não tenho medo de mudanças, que antes eu tinha medo de tentar, de errar, de não conseguir. Hoje eu não tenho, eu estou bem mais aberta para mudanças. Com a minha equipe também me incentivou muito como líder, né, para poder desenvolver as competências. Enfim, foi maravilhoso cursar esse ano com vocês e eu tenho muita gratidão mesmo por toda essa trajetória, tá? Um beijo, Camila, muito obrigada por todos os seus ensinamentos, eu sou muito sua fã. Já te falei isso uma vez e estou reforçando. Gratidão mesmo por esse um ano, por essa caminhada e um beijo no coração. Olá, falando um pouquinho como foi a jornada WPA, na minha visão e para mim, para o meu crescimento, na verdade, eu saio com um conteúdo excelente nesse período que nós estivemos juntos aí, que nós pudemos compartilhar principalmente as experiências de cada um. Eu acredito que eu posso tirar desse curso um crescimento principalmente emocional, né? A gente cresce, muitas pessoas e todo o universo ali está muito ligado ao seu crescimento profissional, só que eu falo que antes do crescimento profissional são pessoas que a gente está lidando, e eu vejo muito esse curso me ajudando na evolução como pessoa mesmo, né? No crescimento como pessoa, como lidar com pessoas principalmente. Então é muito gratificante quando eu olho há um ano atrás ali como era a Ariadna e como está a Ariadna agora, e eu fico muito satisfeita com a evolução que eu tive e baseado muito em muito que eu aprendi dentro do WPA. Eu acredito que dentro dos resultados que o time pôde colher, na verdade que o meu time pôde colher, com o meu crescimento e com aquilo que eu pude passar e que venho podendo passar a todo o time que está comigo ali, todo o time comercial, que eu venho compartilhando tudo aquilo que eu venho aprendendo, que eu aprendi no WPA, eu acredito que é muito, muito ligado principalmente às questões de autoconhecimento, respeito e empatia. Né? Que quando a gente se autoconhece, a gente sabe os nossos limites, as nossas carências, a gente consegue trabalhar melhor todas elas, entender principalmente que cada um tenta dar o melhor de si e respeitar esse melhor de si de cada um e as dificuldades.
e as vantagens que cada um traz dentro da sua trajetória e da sua vivência ali, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, humanização e relacionamento, a gente olha para dentro da gente e principalmente olha também para os nossos clientes, né? Que cada um tem o seu perfil e cada um é tratado e tem que ser tratado de uma forma diferenciada. Quando a gente olha para o time e para o trabalho que o time tem, a gente olha muito a questão da diversidade. Hoje eu tenho um time que tem uma diversidade que ela é gritante até, e você acaba se moldando cada hora com a forma de lidar com para que todos tenham a performance, alta performance em seus resultados, né? E dentro disso, quando você trabalha muito essa questão do autoconhecimento, que é um dos pontos principais que eu gostaria de salientar dentro do que eu pude absorver, né? Além de outros temas, mas mais a questão do autoconhecimento ali que eu pude absorver, principalmente trabalhando com a área comercial, a questão de você trabalhar a comunicação, ela ser clara, você trabalha muito as questões de ansiedade dentro de uma área comercial, trabalhar a empatia junto com os seus colegas e principalmente junto com as outras áreas e também junto com os nossos clientes, ela começa a trazer um pouco o entendimento da individualidade de cada um, né? Que são temas que também que nós tratamos, e com isso poder olhar individualmente para cada um da minha equipe, trazendo o que cada um tem de melhor na sua criatividade, na sua inovação. Todos têm muitas ideias, e trazer essas ideias para dentro da empresa, né? Para que a gente possa ter melhores resultados, principalmente resultados de alta performance ali, olhando, trazendo para cada colaborador que ele tenha um pensamento empreendedor, principalmente. Quando você olha, trazendo esse pensamento empreendedor para cada um, você começa a olhar com o olhar do dono, né? Que a gente fala com o olhar do dono, e tem mais carinho, mais responsabilidade sobre as suas vendas, principalmente, e sobre os resultados que as suas vendas podem trazer, e utilizando todas as metodologias aí que estão disponíveis para a gente. Então, eu acredito que isso são alguns resultados que o time pôde colher, né? E que eu venho aplicando para que todo o meu time ali possa ter uma transformação junto comigo e possa estar melhorando cada vez mais, principalmente para que possamos ter, né, não só vendas e não só resultados de alta performance, na verdade, que é o grande objetivo quando a gente olha para o lado profissional, mas principalmente que todos nós possamos crescer como pessoas, para que a gente possa ter resultados para nós mesmos, né? Que eu falo que um resultado, para mim, o resumo de um resultado, quando a gente olha para alta performance, ele é um conjunto, né? Um resultado para a empresa e principalmente um resultado para a pessoa, né? Para o ser humano ali que está por trás, né? Que está ali junto com a empresa. E a união dessas duas análises hoje traz a felicidade e a satisfação que cada um tem que ter no seu dia a dia, né? Que representa ali praticamente 80% do dia, o que a gente está trabalhando e trazendo para o nosso crescimento pessoal e profissional também. Participar do curso durante esse período foi muito importante para mim, porque me ajudou muito na questão de como trabalhar com a minha equipe durante a pandemia, né? Entramos num processo novo de home office, um processo desafiador, e onde nós conseguimos, através de trabalhos em equipe, do projeto da transição digital, nos conectarmos e entendermos qual seria o melhor caminho aí nessa nova caminhada, nesse novo desafio, né? E pessoalmente falando, a questão da ansiedade, dos trabalhos constantes ali, de conseguir me organizar diariamente. E também a questão desses últimos temas agora, principalmente a questão da inovação, sempre procurar inovar, né, que tem que ser um processo constante no nosso dia a dia empresarial. Bom, falando um pouco sobre a minha impressão da PA e de todo esse processo, é até difícil de falar, né? Foram
tantas aulas, muitas, né? Cada uma melhor do que a outra. Camila, excelente comunicadora, professora, conseguiu transmitir de forma admirável tudo que a gente aprendeu ao longo desse tempo, né? Tem bastante conteúdo, a gente tem até dificuldade de aplicar tudo, né? A gente tenta, assim, eu acho que o processo agora vai ser de continuamente rever todo esse conteúdo, continuamente reaprender, revisitar, e esse processo de melhoria é como o próprio curso enfoca tanto, né? O lifelong learning, né? A gente continuamente aprendendo e inclusive continuamente evoluindo, né? Então, sempre revendo esses processos, sempre revendo tudo que a gente aprendeu e aplicando, né? Aplicando na vida pessoal, aplicando no trabalho, no grupo, né? E assim, a gente tem um conteúdo que é espetacular, né? Que dá para trabalhar, dá para melhorar, né? Adaptar para as nossas vidas, né? Muita coisa a gente vai continuar com certeza conversando por um longo tempo, né? E espero continuar, né? A gente vai para o ciclo 2 e eu tenho certeza que a gente tem ainda um bom caminho aí para trabalhar. Na minha visão, os resultados colhidos do grupo, principalmente, são envolvidos ao tema de inteligência emocional, tá? Eu vejo muitos resultados envolvidos ali, inteligência emocional, humanização, relacionamento, a diversidade, como lidar com a diversidade da equipe, principalmente que cada um tem uma forma de agir, e a gente entender que com autoconhecimento que cada um gera e cada um começa a conhecer um pouquinho de si, e o grupo começa a conhecer um pouquinho mais do outro, gerando assim a empatia, a gente consegue ter um resultado mais satisfatório e benéfico a todos, tá? Trazendo ali o respeito à individualidade de cada um. Então, ou seja, quando a gente começa a entender um pouquinho no autoconhecimento como nós somos, as nossas limitações, as nossas vantagens, e olhando para o outro, entendendo que o outro, com as suas limitações, está trazendo e está apresentando o que de melhor ele tem, e aceitar isso daí com empatia, a gente consegue trabalhar em conjunto tendo resultados excelentes. E com isso, incentivar muito mais a criatividade da equipe, a inovação, que são 2 pontos principais, olhando para dentro de si, e estimulando a equipe, de alguma forma, a olhar com o olhar empreendedor, olhar com o olhar do dono, e com isso ter um pouquinho mais de carinho sobre a empresa como um todo, e também olhando um pouquinho mais os resultados como se fossem os resultados para si, entendendo que a performance, alta performance em qualquer atividade que você venha fazer, ela é um aliado da área da sua parte profissional e pessoal. Então, quando você junta essas duas partes, com certeza o resultado é mais benéfico para a empresa e para si próprio também o resultado acaba sendo mais benéfico para o próprio crescimento pessoal de todo mundo. Legal. Sabe uma coisa que eu achei bastante interessante? Que o fato de ter coincidido a boa parte do WPA com a pandemia. Porque isso ajudou bastante, pelo menos assim, falando pessoalmente ali com o meu grupo, né? Afetou muito o grupo, é claro, não tem como falar que não. Eu tinha ali, são personagens, pessoas com características diferentes, então você pega ali o Felipe, que é bem pessoal, né? Bem gosta de turma, gosta de gente. Eu tinha um Sérgio que já é o inverso, para ele pandemia estava bom demais, ele quietinho dentro de casa. Então assim, e eu usei muito material do WPA para conseguir trabalhar com a equipe nesse ponto, né? Dicas ali de como atuar no dia a dia, de como lidar com cada um, aquele conteúdo do antifrágil, aquele conteúdo do protagonismo, de conseguir colocar o pessoal realmente para continuar na rotina, apesar de tudo que está acontecendo, conseguir lidar ali com o pessoal, conciliar a preocupação com a saúde, com a família e etc, e ao mesmo tempo não poder deixar o ritmo cair, né? Então assim, quando a gente fala no resultado que o grupo colheu,
Uma das coisas que eu percebi que para mim pelo menos foi muito importante, assim, ganhou um plus, né, no fato de a gente estar passando para a pandemia, ajudou bastante, né, e muito do conteúdo ali eu consegui usar bem. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma experiência aí ao longo desse tempo, né? Sim, e também a gente conseguir delegar as tarefas e confiar no outro, né? Porque eu acho que esse momento, esse ano, foi isso, né? A gente conseguir delegar as nossas tarefas aí e confiar na equipe, né? E também muito ligado ao que a Ariadna falou, acreditar que a inovação hoje, ela acontece não só tecnológica, né? Mas a inovação, ela acontece através de pessoas, né? Você desenvolver a equipe para isso. Outro ponto também, que eu acho que o WPA incentivou a equipe como um todo, né, foi a gente perder o medo de errar e de conseguir gerir melhor as mudanças. Eu acho que o WPA nos ajudou muito nisso. Eu acredito também que a questão casou também muito essa questão da pandemia, concordo com o que o Souza falou. Um processo que nós trabalhamos muito internamente dentro da área foi a questão da transição digital, né, que nós criamos um grupo referente aos processos, do que poderia estar melhorando com essa evolução, com essas inovações. Trabalhamos também a questão da inovação, de diversificação, de sempre estar renovando, de criar novas situações para o time, né? Então, e está criando essa proximidade. E trazendo valores muito importantes para nós, que é a questão da empatia, do trabalho em equipe. Então, acho que isso veio muito a casar no momento que nós estamos vivendo. Nos ajudou bastante mesmo. Eu utilizei muito o WPA, né? Foi muito interessante, inclusive porque eu estava fazendo o projeto do home office e eu utilizei muito o conhecimento, né? E o que para mim impactou bastante, eu acho que foi a coisa de frisar muito no autoconhecimento, porque eu acho que se a gente não aplicar muito o autoconhecimento, dificilmente a gente vai conseguir gerar nossas equipes, porque a gente tem que ter confiança, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter um olhar muito mais carinhoso por todos eles, a gente tem que entender as fragilidades, a gente tem que apoiar, a gente tem que cuidar, e isso eu acho que a gente não consegue se a gente não olhar para dentro de nós mesmos e ter, né, uma predisposição para sempre tá cuidando do outro, tá vendo, tá incentivando a ele melhorar, a ele crescer. Então, eu acho que foi fundamental, eu acho que muito do que eu vi ali no WPA, eu tinha, claro, alguns conhecimentos eu já tinha, eu gosto muito, né, disso tudo, eu gosto, eu procuro estudar, mas eu acho que me fez, assim, perceber que aquilo que era intuitivo, né, é verdadeiro, ele precisa ser aplicado, a gente precisa estar em constante olhar, né, para isso tudo, e eu achei, a parte que eu mais, assim, gostei foi o fato de você sempre, a empresa, a gente como gestor, a gente como pessoa, tá buscando os nossos propósitos, que eles sejam coerentes com aquilo que a gente quer junto com a empresa. Esses propósitos precisam estar assim em sintonia. Então eu achei muito interessante tudo que foi abordado, soft skills, a gente dá importância a isso, né? Não tanto a parte técnica, né? Eu acho que tem que ser uma junção aí, uma abordagem sempre com muito cuidado, né? Às vezes você privilegia muito a capacidade, né, dos hard skills, esquece dos soft skills, então está valorizando muito, e acho que a pandemia trouxe um olhar para a gente, um alerta, né, que a gente tem que estar sempre em busca, né, disso também. Como nós temos aí uma equipe com muita diversidade, né, e acho que para mim principalmente é um impacto muito grande, porque são jovens, né, tem de todas as idades, todos os estilos, todos os pensamentos,
E isso requer da gente mesmo um conhecimento maior, e eu acho que o WPA trouxe muito isso para a gente. Então foi fundamental, não só para enfrentar todo esse período difícil, né, que a gente está ainda vivendo, mas para a vida inteira. No primeiro momento a gente pode pensar no crescimento que a gente teve pessoal, né? Mas o que eu gostei do WPA, e não sei se vocês perceberam isso também para vocês, é que ele conseguiu gerar um crescimento mais completo, não foi só na vida pessoal, foi também na vida profissional, e não foi só vida profissional, foi também na vida pessoal. Então assim, eu tive conteúdo ali que eu consegui usar nos dois sentidos, vamos colocar assim, né? E como eu estava comentando, né, um período, ainda mais esse período conturbado, aí a gente precisou bastante de usar esse conteúdo o tempo inteiro, né? Até assim, nossa área especificamente, a Staton, vocês lembram bem, lá no comecinho a gente passou pela perda de um membro ali que faz uma baita falta até hoje, né? E não foi fácil lidar isso com a turma lá dentro, né? Porque assim, queira ou não queira, a gente está inserido dentro da Senior Noroeste, que é uma empresa que tem 70 pessoas, etc. Mas a Staton ainda está bem ali no nicho, ali são 5, 6 pessoas, né? Então uma perda ali acaba tendo um efeito, né? Ainda mais o tanto que a gente era próximo ali, né? E o WPA ajudou, né? Tanto a tratar na vida pessoal quanto a como tratar com um grupo, né? E lidar isso com eles. Então eu acho legal esse sentido, a gente usou tanto profissionalmente como pessoal também. Para mim foi bem legal isso aí. Sempre é importante a gente estar buscando conhecimento, né? E eu acho assim que foi legal também, porque muito do que eu aprendi ali eu passei para minha equipe. A Ari também fez bastante disso, né, Ari? Eu compartilhava conteúdos e falava, gente, olha que interessante. Então, assim, foi legal, não só no fato da gente, né, lidar com as pessoas, mas também ajudar com que as pessoas, né, das nossas equipes e ao nosso redor, e até da nossa família, também aprendesse junto com a gente, né? Algumas pesquisas que a gente fez no WPA eu fiz junto com o pessoal da equipe, né, também, pra gente, acho que serve para duas coisas, para reforçar aquilo que a gente aprendeu e para aplicar mesmo ali dentro, né? Isso é bem legal. Fabiano, o objetivo é apresentar para você o trabalho de conclusão do MBM, né? Então é obrigatório, a gente precisa depois de um documento seu falando que foi apresentado a você, né? O que a gente combinou de fazer? Cada um falar uns 2 minutinhos, bem rapidinho, porque assim, você tem os projetos de melhorias por área e o para empresa, né? Então cada um fala da sua área rapidinho, 1 minuto, 2 minutos, só para você ter uma ideia do que é o projeto, e depois a gente descreve o projeto para a empresa. O projeto da minha área, eu coloquei aqui o self-service digital, né? Bom, vou falar um pouquinho do meu aqui. Desde do início, né, da pandemia, do trabalho home office. A gente se reuniu e tentamos, assim, ver, apesar de termos várias dores, né, aquela que estava mais incomodando. Bom, meu projeto é um plano de formação de gestores através de metodologias de Spin Selling, book de vendas e programação neurolinguística com identificação de perfil. Eu fiz com a Staton, né, e a gente iniciou fazendo obtendo as ideias ali com todo mundo da Staton, né? O que eles acham? Uma pergunta assim, o Souza ele falou que esse projeto da Staton vai até o final do ano. E os demais? O que vocês chegaram a pensar um prazo? Bom, o nosso acredito que é pegar para já fazer, né? E até o fim do ano tá com essa armazenagem. 5 meses então. Nossa, o final do ano tá perto, né? Silvana. Nossa meta também, Fabiano, é colocar todos os nossos fornecedores até o final do ano dentro desse processo de contrato. E aí vocês vão ser, o Souza falou que é o do marketing também até o final do ano, né? Todos vocês assim vão ser os respectivos responsáveis por cada um dos projetos, é isso? Independente, né? Cada área vai tocar o seu, né? Então cada um aqui é responsável pela sua área, né?
E é claro, assim, que com o apoio do outro. Né? Olhando de uma forma geral, assim, esses 5 projetos que vocês apresentaram, né? Eu coloquei aqui que a gente tem basicamente 3 projetos voltados para processos, né? Que é o da Monique, o da Silvana e o da Ariadna. A gente tem um projeto voltado para o cliente, que é o da Érica, e um projeto voltado para o financeiro, de uma certa forma, que é o do Souza, né? Porque uma vez que você está trabalhando marketing, o teu objetivo final é retorno financeiro. Aumentar faturamento. Aumentar faturamento, né? Então, assim, são 4 perspectivas que a gente tem que sempre trabalhar. A gente trabalhou 3, cliente, processo e financeiro. Ficou faltando, no caso aí dos projetos das áreas, algum voltado especificamente para pessoas, tá? Mas ainda tem o projeto final que vocês vão apresentar aí agora, né? Então... Exatamente. Tá. Mas assim, de uma forma geral, sem sombra de dúvida, são 5 itens aí extremamente necessários e que nós somos carentes hoje, né? Em todos aí, todos, sem dúvida, e que vai estar promovendo uma certa evolução tecnológica, principalmente, aí, muito grande pra gente, né? E eu vejo isso em todas as áreas, todas as áreas aí. Então, assim, show de bola. Parabéns a todos pelas escolhas dos projetos, pelos prazos ousados, principalmente, para quem se comprometeu com data aí, né? Já anotei. Então, agora colocar na prática, né? Já criar plano de ação, executar e fazer acontecer. Show de bola. Muito bom. Bom, o tema escolhido foi o RH participativo, tá? Por que a gente escolheu esse tema? Excelente. Completou mesmo a 4ª perspectiva que estava faltando aí, assim... completou com sobra até, né? Porque tem muita ação para fazer aí. Um monte de coisa pra Thalita aí, sobrou pra ela, mas acho que assim, ela até tá no momento que ela quer fazer essas coisas, que ela tá se desenvolvendo aí pra fazer isso também, e a Manu com certeza ajuda bastante. Algumas coisas aqui que realmente já estavam em andamento, que ainda estava em andamento não, já tinha surgido a ideia, né? Não tá em andamento ainda. Mas todos os itens fazem sentido e estão muito ligados aí ao objetivo nosso, que é manter, né, o selo GPTW principalmente. Aí. Então, com certeza todos esses itens aqui vão fazer isso aí acontecer, né? O Moody's, principalmente, que a gente vai conseguir acompanhar aí em tempo real a satisfação da equipe, ver se o pessoal realmente está feliz, está satisfeito de trabalhar. Gostei muito da ideia do evento das participações em grupos ali, para que as áreas conversem uma com as outras, né? Eu até sugiro que sejam grupos pequenos e não colocar todas a área, né, junta. Então, por exemplo, assim, vamos colocar todo o comercial e todo o suporte de uma vez, né? Mas grupos ali de 3 e 3. É pequeno, Porque aí vai rodando, né? Vai rodando, vai girando, vai fazendo várias vezes isso, né? Para todo mundo conversar com todo mundo ali, né? E na parte ali da integração, da contratação, isso daí é sonho, né? Fazer esse processo aí que cada head se apresente, fale um pouco da sua área, fale um pouco como é que funciona. Isso daí é um sonho. Então, assim, perfeito. Não tem nenhuma vírgula ali só uma pergunta. E o prazo? Não vale falar que não tem prazo. A gente fez o framework do CS e a gente incluiu a Thalita. Então tem algumas ações ali que a gente já vai trabalhar com a Thalita, tá? Então tá em andamento. Esse realmente, falar para você assim, não tem prazo, mas a gente quer que isso aconteça já pra gente virar o ano e que a partir de janeiro esteja todo certinho esse procedimento, tá? Show de bola, galera. Excelente, legal, parabéns a todos pelos trabalhos, por esse trabalho geral, pela conclusão do MBM. Não, show de bola. Muito excelente. Satisfeito com isso, muito feliz de vocês terem concluído essa etapa aí, tá? Que eu sei que é um pouco desgastante, isso demanda bastante esforço, mas é gratificante quando a gente olha para trás e vê que já tem mais uma evolução concluída, né? Legal.
Gratidão, Fabiano. É isso gente, aí. Eu que agradeço vocês. Excelente sexta-feira e bom final de semana para todo mundo. Pessoal. Obrigado. Boa semana.